falar agora sobre análise de regressão linear múltipla. Seguindo a linha da regressão linear simples, é uma oportunidade que a gente tem para analisar várias variáveis em um só momento em relação a uma única variável dependente. Então, teríamos várias variáveis independentes influenciando uma única variável dependente. E no exemplo de hoje, eu vou usar um banco de dados muito semelhante com o que tem sido usado até agora, em que a gente determinou a pressão arterial sistólica, a idade, o índice de massa corporal, o número de cigarros dia e o sexo de 50 indivíduos. Só que agora o objetivo vai ser o de avaliar a relação de dependência da pressão arterial sistólica em relação a todas essas variáveis. Tá? E, como sempre, antes de fazer qualquer análise estatística inferencial, a gente precisa estabelecer e definir a nossa regra de decisão. E para decisão, a gente precisa ter duas alternativas, ou seja, uma que seria o H0, ou nossa hipótese nula, ou hipótese de igualdade, e uma outra, a hipótese alternativa H1, que seria a hipótese de diferença. Então, na hipótese nula, a pressão arterial sistólica não sofreria alterações com essas variáveis, individualmente ou em conjunto, onde o beta, seria igual a zero. E como hipótese alternativa, a pressão arterial sistólica seria alterada por essas variáveis e o beta seria diferente de zero. Sempre a significância estatística de 0,05. Essa planilha, ela é bem semelhante à planilha que a gente vem utilizando, só que eu mudei um pouquinho a ordem das variáveis. Eu coloquei PAS, que é pressão arterial sistólica, como primeira variável, a segunda, a idade, a terceira, o índice de massa corporal, a quarta variável, o número de cigarros dia e, como último, sexo, sendo estabelecido como masculino e feminino. Tá? E eu achei interessante discutir um pouco sexo. Eu só vou mostrar algo para vocês, tá? Que seria interessante a gente fazer análises descritivas um pouco prévias. Eu abri aqui a tabela dinâmica, só relembrando como abrir tabela dinâmica. Eu vou na aba inserir e isso clico em tabela dinâmica e a gente consegue acessar esse tipo de tabela só para mostrar para vocês a importância da variável sexo nesse banco de dados. Eu vou arrastar a variável sexo aqui para linhas, está em linhas, e aqui a gente observa sexo masculino e feminino, e eu quero analisar a pressão arterial sistólica. Eu vou arrastar aqui para valores, tá? Vou soltar em valores. Quando eu faço isso, o default, né, do Excel, eu tenho a soma das pressões arteriais. Não me interessa, o que eu gostaria de ver seria a média dessas pressões. Então, eu venho aqui em valores. Eu venho aqui em valores e clico em cima de valores. O que eu faço? Abre uma outra caixa e eu tenho como última linha configurações do campo de valores. Se eu clicar em cima, vai abrir uma outra caixa onde eu tenho algumas opções, como soma, contagem, média, número máximo, número mínimo. Eu estou desejando analisar a pressão arterial sistólica média entre homens e entre mulheres. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui, dentre as mulheres, a pressão arterial sistólica média e dentre os homens, a pressão arterial sistólica média. Eu observo que eu tenho uma pressão um pouquinho maior entre os homens do que entre as mulheres. Então, eu estou achando que essa é uma variável interessante para eu analisar em relação à pressão arterial sistólica. O quanto será que o sexo, a variável sexo, influencia o aumento de pressão arterial sistólica? Tá? Então, eu creio que seja uma variável interessante. Mas só que eu tenho um problema. Qual é o problema? É que
as análises e regressões, elas devem ser feitas com variáveis quantitativas, não com variáveis qualitativas. E o sexo, como está, eu não consigo trabalhar com ele. Então, eu tenho que fazer um recurso dentro da estatística, que é transformar minha variável qualitativa ou minha variável categórica no que eu chamo de variável dummy. O que se chama variável dummy? No Excel é super simples fazer isso. Olha só como é que eu faço. Eu seleciono a coluna e eu vou aqui na aba página inicial. Eu tenho aqui esse link aqui, localizar e selecionar, tá? E eu clico em substituir. Quando eu faço isso, eu coloco aqui, ó, feminino, em localizar. Observa que a coluna está toda selecionada, tá? E eu peço para substituir por 0. Por quê? Porque é o sexo masculino que está com uma pressão média elevada. Então, eu vou considerar o sexo masculino, que parece ser o mais doente, como 1, e o feminino como 0. Se eu fizer isso, eu transformo uma variável categórica, qualitativa, numa variável numérica. Eu dou uma enganada, entre aspas, na matemática, no programa. Tá? E a partir daí eu consigo trabalhar uma variável qualitativa dentro de um modelo matemático. Então aqui, ó, se eu colocar 0, eu peço para substituir tudo, o que vai acontecer? O Excel, assim, instantaneamente vai transformar todas as palavras que estão escritas feminino nessa coluna por 0. Eu vou fazer a mesma coisa agora com os homens. Eu vou colocar masculino e vou substituir por 1. Se eu colocar em substituir tudo, ele substituiu todas as palavras que estão no masculino por 1. Tá? Então, a partir de agora, eu já posso trabalhar com essa variável no modelo matemático. Então, isso se chama variável dummy. Então, é a chamada variável dummy. Seria substituir uma variável binária, sim, não, masculino, feminino, viveu ou morreu, por 0 e 1. A gente sempre coloca um 1 como o que a gente quer testar, o que a gente quer avaliar, e o 0 com o que seria sadio ou que seria menos grave. Por exemplo, sim ou não, a gente substituiria o 1 por sim e o 0 por não. Nesse caso, como é a pressão arterial do homem, dos homens que estão mais elevadas, eu coloquei o homem 1 e a mulher não. Se fosse a mulher que tivesse a pressão arterial elevada, ela teria, eu colocaria 1 no sexo feminino, tá certo? Bom, e agora a gente vai trabalhar com essa tabela. O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou analisar todas as minhas variáveis em relação à minha variável resposta ou minha variável dependente. Até agora, eu trabalhei com IMC nos exemplos anteriores. Nesse caso, a minha variável dependente vai ser pressão arterial sistólica. Por quê? Porque eu estou querendo analisar a influência da idade sobre minha pressão arterial sistólica, a influência do IMC sobre minha pressão arterial sistólica. Qual é a hipótese? Olha, de repente as pessoas mais jovens tendem a ter pressão arterial normal. À medida que vão envelhecendo, a pressão vai subindo. A mesma coisa o IMC. As pessoas com IMC mais baixo, que têm o IMC normal, de repente eles têm uma pressão arterial mais estabilizada. À medida que vão ganhando peso, o IMC vai aumentando, elas podem ficar mais doentes, a pressão arterial pode aumentar. O cigarro também, de repente, pode ser que o número de cigarros influencia na pressão arterial. Então, estou querendo analisar, a partir de agora, cada uma dessas variáveis em relação à minha variável pressão arterial sistólica. É isso que eu vou fazer. Tá? Então, por exemplo, idade. Vou começar por idade. Eu venho na minha aba dados, eu clico em análise de dados, vai abrir essa caixa,
eu vou trabalhar agora com análises de regressão, tá? Clicando em OK, o que é que eu vou ter? Essa caixa com o intervalo Y de entrada, que seria a pressão arterial sistólica, e o intervalo X, que seriam as minhas variáveis independentes ou minhas variáveis preditoras, tá? Então, com variável Y, eu vou marcar a pressão arterial sistólica, marco a coluna inteira, e agora, como variável preditora ou variável independente, eu vou iniciar analisando idade. A partir daqui, como eu selecionei o título da coluna, eu clico em rótulos e depois eu clico em OK. Tá? Então, analisando idade, olha só o que nós detectamos. A primeira coluna, a primeira tabela que a gente observa seria o valor de significância. Eu já falei para vocês que quando a gente tem esse Ezinho, 7.1 é menos 0,8, significa que eu tenho 0,7 zeros até chegar no 7. Então, esse número seria o equivalente a 714. Então, isso significa que eu tenho um valor extremamente significativo. Então, o que essa análise de regressão está mostrando? Que parece que a idade realmente tem uma influência sobre a pressão arterial sistólica. E eu quantifico um pouco isso no R quadrado. Olha só o R quadrado, 0,45. O que é que significa esse 0,45? Significa que 45% da variabilidade da pressão arterial sistólica podem ter sido influenciada pela idade. Então, à medida que a idade aumenta, já que eu tenho aqui um coeficiente positivo, muito provavelmente a pressão arterial sistólica aumenta também. Existe uma relação de causa e efeito nesse processo. Ok? Bom, e agora eu quero analisar a variável IMC. Então, eu faço a mesma coisa. Eu vou lá em análise de dados, clico em regressão, OK, vou no intervalo de Y, depois eu coloco como minha variável preditora o IMC, rótulos, porque eu identifiquei as duas colunas e OK. Tá? Então, vamos agora verificar o que aconteceu com o IMC. Quando eu verifico o IMC, olha só, o F também é bastante significativo, da mesma forma que idade também é 0,0007, então é bastante significativo. E o R quadrado também é muito parecido. Voltando à idade, o R quadrado de idade é 0,457 e o do IMC é 0,455. Portanto, da mesma forma que a idade influencia 45% da variabilidade da pressão arterial sistólica, o IMC também influencia 45% da variável pressão arterial sistólica. Tá? E é legal, eu fiz também aqui na planilha uma soma, considerando idade, olha só, 45% de variabilidade, IMC, eu tenho quase, se eu somar as duas variáveis, eu tenho quase 91%. Então, as duas variáveis influenciam quase 91% da variabilidade da pressão arterial sistólica. Mas só que eu não estou satisfeito com isso, eu estou querendo continuar a minha análise. Tá? Então, eu já avaliei idade, avaliei IMC, eu também quero analisar o número de cigarros dia. Será que o tabagismo influencia na pressão arterial? Será que a quantidade de cigarros que o paciente fuma por dia pode influenciar a minha pressão arterial sistólica? Fiz a mesma coisa. Análise de dados, regressão, OK.
intervalo de y, que seria o intervalo das ordenadas, eu tenho a minha variável dependente ou minha variável resposta, que seria a pressão arterial sistólica, e agora eu vou analisar como minha variável preditora ou minha variável independente, que vai estar no eixo das abscissas, o intervalo de x, o número de cigarros dia, e eu seleciono toda a coluna. Depois disso, como eu assinalei, eu marquei o título da coluna, eu assinalo rótulos e OK. Tá? Vamos dar uma olhada agora no resultado do número de cigarros dia. Olha só o valor de P. O valor de P também é bastante significativo. E aqui, ó, eu tenho 0,0000. Desculpa. O valor de P é 0,012, isto é, menor que 0,05. Então, é um valor também significativo. Como é positivo, então o que essa análise sugere? Quanto maior o número de cigarros, muito provavelmente existe uma influência desse número de cigarros no valor da pressão arterial sistólica. Tá? Quando eu vou verificar o R ajustado, olha só, o R ajustado é 0,12. Isso significa que 12% da variabilidade da pressão pode estar sendo influenciado pelo número de cigarros fumados por dia. Quando eu coloco na minha tabelinha, olha só, eu tenho 45% da variabilidade da pressão arterial causado pela idade, outros 45,6% causado pelo índice de massa corporal e 12,2% pelo número de cigarros. Se eu somar os três, dá 103,5%. Estranho, né? Porque o teto seria 100%. Agora eu tenho 103%. Tudo bem, beleza, aconteceu isso. Mas eu ainda tenho mais uma variável a ser analisada. Então, eu tenho a minha variável sexo, que eu transformei numa variável dummy justamente para que eu pudesse utilizar no meu modelo matemático. Fazendo isso, vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com as demais variáveis. Abri a minha caixa como variável dependente, usei a pressão arterial sistólica. Como minha variável independente ou preditora, eu vou utilizar a minha variável sexo. Como assinalei o título, assinalo o rótulo e OK, e vamos dar uma olhada no resultado. Quando eu analisei o sexo, olha só, o F também é bastante significativo. Esse F 9,37127 é menos 0,5, significa o quê? Que eu tenho 0,40937,127. Então, é isso que significa. Portanto, é bastante significativo. Isso mostra o quê? Que também a variável sexo influencia, isto é, ser do sexo masculino parece que tem algum fator influenciando a pressão arterial sistólica. E como é positivo o coeficiente, então realmente parece que o sexo masculino tem uma quantidade maior de pessoas com pressão arterial do que o sexo feminino. E olha o R quadrado, 27% da variabilidade da pressão arterial é influenciada pelo sexo. E aí eu vou para a minha análise quantitativa e olha só o que eu tenho. 47,7% da variabilidade da pressão arterial pode ser causada pela idade, mais 45% pelo IMC, 12,2% pelo número de cigarros dia e 27,5% pela variável sexo. Se eu somar tudo, dá 131. E agora, como é que eu raciocino isso? Por que eu tive 130% e não 100%, como seria esperado? Porque o teto é 100%, não 130%. Então, é porque uma variável independente, uma variável preditora pode estar correlacionada à outra. Por exemplo,
pode ser que os homens fumem mais que as mulheres, podem ser que os homens tenham IMC maior que as mulheres, entendeu? Então, por isso é que algumas vezes eu posso ter uma variável dependente influenciando outra e somando esse efeito em cima da pressão arterial. Então, para entender melhor isso, eu posso fazer uma matriz de correlação. Como é que eu posso fazer essa matriz de correlação? Eu vou aqui na meu item análise de dados, eu abro a caixa análise de dados e vou ter aqui a caixa de correlação. O que eu vou fazer? Eu simplesmente, aqui na minha interface de entrada, eu assinalo todas as 4 variáveis. Todas as 4 variáveis preditoras ou variáveis independentes. Tá? Eu deixei de fora a PAS. Por quê? Porque o que me interessa analisar são as 4 variáveis preditoras. Se eu marcar OK e verificar o resultado, olha só o que vai acontecer. Matriz de correlação. Olha só, a idade e o IMC, olha a correlação entre eles. Eu falei para vocês na aula passada que a correlação vai de -1 a +1, passando por 0. O 0 é a ausência de correlação e 1 é a correlação mais forte que existe. E entre 0 e 1 você vai ter correlações fracas, moderadas ou fortes. Portanto, 0,61 é uma correlação moderada. Então, a idade tem alguma correlação com o IMC, uma relação positiva. Então, quanto maior a idade, provavelmente maior o IMC. A cigarro-dia e a idade não tem muita correlação, não. Mas o cigarro-dia já tem uma correlação também moderada, de moderada a fraca, em relação ao... A cigarro-dia tem uma correlação moderada em relação ao IMC. Tá? O sexo também tem uma correlação com idade. Provavelmente, na nossa amostra, os homens tendem a ser um pouco mais velhos que as mulheres. O sexo também tem uma correlação moderada com o IMC. Provavelmente também os homens têm um IMC um pouco maior que as mulheres. E parece também que tem uma correlação moderada em relação à quantidade de cigarros dia. Isto é, eles também, tudo indica que eles também fumam um pouco mais que as mulheres. Tá? Então, como a gente está observando aqui, tem algumas variáveis que estão correlacionadas com as outras. Então, isso pode influenciar o meu modelo de regressão linear. Por conta disso, o que a gente pode fazer? Analisar todas essas variáveis em conjunto, num modelo de regressão único, que a gente chama de regressão linear múltipla. Tá? E é isso que eu vou fazer agora. Deixa eu abrir de novo o banco. Olha só como é que a gente vai analisar. É super fácil analisar isso no Excel. Eu venho aqui, vou de novo para a minha caixa de análise de dados, clico em regressão, depois eu vou em OK e vamos ver o resultado. O resultado é esse. Tá? Então, como é que eu analiso esse conjunto de tabelas? A primeira coisa que eu faço é analisar a tabela do meio. Olha o valor de P. O que é que significa esse valor? Vou colocar aqui. É elevado a -8, significa que tem 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. Então, o valor de P desse modelo é 0,00000005. Isto é extremamente significativo. Então, existe realmente uma influência significativa sobre a variável pressão arterial sistólica. Mas agora a gente vai analisar quais são as variáveis que estão influenciando. Olha só. Eu tenho aqui a variável idade, IMC, cigarro-dia e sexo, certo? E a gente vai verificar depois o valor de P. Olha o valor de P. Idade 0,07, portanto, e é um valor positivo, significa que quanto maior a idade, maior a pressão arterial sistólica. E foi uma influência significativa. Parece que a idade realmente está influenciando a pressão arterial sistólica. Vamos dar uma olhada no IMC.
olha o IMC, também o coeficiente é positivo, então tudo indica que quanto maior o IMC, maior a pressão arterial sistólica. E olha o valor de P, 0,006, menor que 0,05. Então tudo indica que realmente existe uma influência significativa do IMC sobre a pressão arterial sistólica. Tá? Agora, o número de cigarros dia é um valor positivo, dá a impressão que quanto maior o número de cigarros dia, maior a pressão arterial sistólica. Porém, quando a gente vai analisar o IMCO, 0,83. Então, já que o valor é maior que 0,5, lembram da aula de significância que eu dei para vocês? Então, se eu disser que o cigarro está influenciando a pressão arterial sistólica, eu posso ter um erro de 0,83, de 83%, muito acima do 0,05. Então, é melhor eu não considerar que o número de cigarros influencia a pressão arterial sistólica. Embora a análise de regressão linear simples mostrou isso, mas a regressão linear múltipla, quando eu considerei a variável cigarros dia com as demais variáveis, ela perdeu a significância estatística. Tá? E aí eu vou analisar o sexo também, certo? Que lembrem que os homens têm uma pressão arterial um pouco maior que as mulheres, certo? Quando eu analisei em conjunto, olha só o que aconteceu. Aqui a relação é positiva, então pelo coeficiente dá a impressão que realmente os homens têm uma pressão arterial sistólica maior, porém, quando eu vejo o valor de P, 0,30. Se eu disser que o sexo influencia na pressão arterial, eu tenho um risco de errar de 30%, maior que o 0,05, maior que 5% que eu estabeleci como nível de significância. Portanto, é mais prudente eu não considerar que o sexo influencia na pressão arterial sistólica. Então, esse modelo de regressão mostrou o quê? Que apenas idade e IMC influenciam a pressão arterial sistólica. O número de cigarros dia e o sexo, eles perderam a significância, provavelmente devido à covariância que a gente viu na análise anterior. Depois disso, eu vou analisar o R quadrado. Então, quando eu analiso o R quadrado, olha só, 57%. O que é que significa isso? Significa que esse conjunto de variáveis, quando eu analiso essas 4 variáveis em conjunto, elas 4 são responsáveis por 57% da variação da hipertensão sistólica, certo? Aí você me pergunta, poxa, e os outros 43%? O que é que influencia? Pode ser sedentarismo, pode ser uma dieta rica em sal. Existem N outros fatores que podem estar influenciando essa pressão arterial sistólica que eu não utilizei nesse modelo. Então, provavelmente, se eu analisasse além da idade, IMC, cigarros dia, sexo, a atividade, se eu quantificasse a atividade física, a quantidade de sal, a quantidade de calorias em ingesta por dia e várias outras variáveis, eu aumentaria esse R quadrado. Porém, essas 4 variáveis, quando analisadas em conjunto, só são responsáveis por 57% da variabilidade. Eu confesso a vocês que para uma análise de uma doença crônica como hipertensão arterial, que tem multicausalidade, múltiplos fatores de risco, é até um bom modelo, 57%. Tá certo? Eu não ficaria decepcionado com esse R quadrado num trabalho científico. Mas é importante a gente considerar a diferença que foi a análise individual de cada variável quando a gente analisa essas variáveis em conjunto. Então, o valor da análise de regressão linear múltipla é justamente esse.